Fala galerinha, o canal Magel trouxe o professor Pantaleão, aquele que viveu na pele os anos de chumbo, a ditadura. E nós temos agora uma série de vídeos muito importantes que vão falar sobre a história do Brasil. Vamos falar sobre a ditadura militar. Sobre esse tema que cai muito no vestibular. A viola, o violão, a liberdade, a expressão. A mão que toca essa viola vai tocar um violão. Faz a guerra, faz a paz. Claro que Viola Enluarada de Marcos Valle, eu apenas fiz aqui um trocadilhozinho com a música, porque é uma expressão muito bonita da necessidade da liberdade. Eu estou aqui, vou tomar a liberdade de retirar a máscara para ficar mais à vontade com vocês. Eu sou o professor Pantaleão e estou aqui no canal Magel e vou aproveitar esse momento importante da vida nacional para nós podermos trocar algumas ideias, bater um papo, né, com relação ao contexto histórico do período da ditadura civil-militar. Eu sempre, como professor, gosto de recordar dois aspectos. História é um processo, não é um amontoado de datas e dados e nomes e heróis. Sendo um processo, não tem como você analisar um contexto sem pelo menos dar uma recordadinha naquilo que ocorreu. Porque senão você se insere dentro da repetição, correto? Eu sempre digo para vocês, o que foi o golpe civil-militar? Foi por acaso? Foi apenas aventura de meia dúzia? Ou apenas uma tentativa de isoladas pessoas tentando tomar o poder, que foi legalmente, né? Presidente Jânio Quadros eleito, renuncia, o vice João Goulart também eleito, que o voto naquele período era para o presidente e vice, não era para o chapa, né? Foram a renúncia do senhor Jânio Quadros e o senhor João Goulart foi retirado do poder. Mas é bom sempre, quando se fala nesse processo, dar uma recordadinha. A recordação histórica é importante para você pontuar aquilo que você vai expressar. Não podemos nunca esquecer, né, porque senão a gente se perde no tempo e no espaço histórico, que logo após 1945, com a queda de senhor Getúlio Vargas, durante o período do seu governo, e em dois momentos, né, 30 a 37, e o Estado Novo, ou a ditadura de Getúlio, de 37 a 45, em que ele governou com mão de ferro, estabelecendo as bases de uma economia populista, estatizante, nacionalista, mas uma ação também de grandes perseguições através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, através de ações contra Olga Prestes, Luiz Carlos Prestes e outros, né? E durante aquele período nós tivemos aí as turbulências do Estado Novo. Mas é bom salientar que em 1939 nós vamos ter a explosão da Segunda Grande Guerra Mundial. Na verdade, sempre você estuda história, é bom recordar, que foi, na verdade, né, fruto daquilo que sobrou da Primeira Grande Guerra Mundial. Bem, é situando assim que você vai estabelecendo as relações históricas. Getúlio Vargas, espertamente, né, de uma maneira habilidosa, como ele era um habilidoso político, sabia rezar para Deus e para o diabo ao mesmo tempo, articulou a sua saída, inclusive recebendo apoio até mesmo do Partido Comunista que estava na clandestinidade, e o queremismo tomou conta, mas não deu conta de mantê-lo no poder. Foi retirado e logo em 45, 46, nós vamos ter uma eleição em que foi eleito o seu Eurico Gaspar Dutra, que debaixo do pano foi articulado pelo próprio Getúlio Vargas, tendo também o Eduardo Gomes, pela UDN, né, e o engenheiro Fiuza pelo Partido Comunista Brasileiro. Eu fiz esse relato rápido para vocês e essa avaliação política para
levantar que de 46 a 64 nós vamos ter um contexto histórico em que os presidentes foram eleitos com tentativas de afastamento, com disputas internas, né? Dutra sai, entra, na verdade, o próprio Getúlio volta ao poder, né? E depois ele chega ao suicídio pelas pressões internas da UDN, Lacerda e outros elementos que fizeram parte desse contexto histórico, e o seu suicídio evitou o golpe que foi dado em 64. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês que antes de 64 você tem que, pelo menos, dar uma recordada nesse contexto de Vargas até 64. E com isso, o tumulto com o suicídio de Getúlio, nasce ali uma condição de evitar o golpe. Já estava sendo trabalhado, né, já estava sendo articulado, e foi eleito o senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira, pelo PSD, tendo como vice, né, o próprio vice era o seu João Goulart. Um detalhe interessante, que é bom salientar, que existiu por parte de setores do Exército uma jogada para poder evitar a posse do seu Juscelino Kubitschek, porque o Lacerda, ele, na verdade, tentou criar um ambiente político para não posse do Juscelino. Mas isso não foi possível. Não foi possível porque o Marechal Henrique Teixeira Lott, Marechal do Exército Brasileiro, um democrata, ele articulou dentro dos setores, né, da sociedade brasileira, como sindicais e mesmo a indústria e setores militares, intelectuais, e evita o golpe que a UDN já queria dar contra o próprio Juscelino Kubitschek. Toma posse de Juscelino e foi o período de grande crescimento aí, com o 55, né, em que veio Brasília, veio todo um processo da nossa indústria de crescimento, rodovias. É óbvio, natural, que se não passa aquela ideia de que o Juscelino, né, como às vezes até tratado pelos livros didáticos, com ênfase muito grande, resolveu tudo, não. O Juscelino atendeu o próprio mercado, né, do petróleo, o próprio mercado externo, e o seu governo, não se pode negar, foi democrático, não criou grandes problemas do ponto de vista de censura, etc, etc. O senhor Juscelino Kubitschek estava já articulando a volta ao poder pelas eleições que seria dado. Mas, como seu candidato foi o Lott e ele perdeu, que ele seria candidato depois, né? O Jânio Quadros, que surgiu de uma maneira rápida, né? De político lá, saiu do Mato Grosso, foi ser professor de língua portuguesa em São Paulo, foi vereador, deputado estadual, depois prefeito, depois governador e depois presidente da República. O Jânio Quadros foi um governo que, para alguns historiadores, foi no mínimo esquisito. As suas atitudes foram muito, diríamos, sem pé e sem muita cabeça. Ao mesmo tempo que ele condecorava o Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, quer dizer, ele abria uma brecha grande para a ex-União Soviética, ele ameaçava invadir a Venezuela dizendo que ali era território brasileiro. Então, era um político complicado, né? Apesar de que, não se pode negar, que ele era envolvente com a fala, envolvente com a sua erudição, etc. e tal. Mas anunciou, as análises históricas ficam bem claras, que a sua renúncia, na verdade, foi uma tentativa dele ter o apoio e dar um golpe e continuar no poder. Só que ele não teve o apoio, né? Tem até uma foto muito engraçada, que ele vai para o aeroporto de Cumbica, e lá com os pés trocados, e alguém perguntando para onde que ele vai. E aí a renúncia do senhor Jânio Quadros criou um embaraço político no Brasil. E é bom não só esquecer que durante esse contexto que eu estou aqui tentando mostrar para vocês, nós vivíamos aí os reflexos do que foi pós-Segunda Guerra Mundial, né? Os encontros, os desencontros, a OTAN, Pacto de Varsóvia, o crescimento da União Soviética, Estados Unidos de um lado, a chamada Guerra Fria, né? Ironicamente alguns chamam de guerra do telefone que não tocou, né? E esse processo, é bom salientar, do outro lado a China em 1949, a derrota dos Estados Unidos depois lá na frente um pouquinho. Todo esse panorama da Guerra Fria, ele vai refletir quando explode a Revolução Cubana em 1959. Evidente e natural que em história nada é por acaso. Não sendo por acaso,
a Revolução Cubana. Cuba é uma ilha, né, que está ali ao lado dos Estados Unidos, praticamente. Eis que isso criou uma situação. Cuba, que era uma ditadura de Fulgêncio Batista, que era, na verdade, uma espécie de bordel dos Estados Unidos, né? A ação de Fidel Castro, com Guevara e outros, cria impasse. O governo norte-americano, claro e natural, ficou muito preocupado, porque o Brasil, com todos os seus desmantelos e até hoje, né, toda a sua situação gerada por desgovernos e desgovernos, mas o Brasil, querendo ou não, ele tem um peso muito grande na América, a nossa América aqui. E por quê? Na América Latina principalmente, porque tem uma economia que cresceu mesmo com grande participação do capital estrangeiro, tem uma geração de produção, então é um país que, claro, natural, pela sua dimensão geográfica, é diríamos, né, um continente dentro do próprio país. Então, nesse contexto, se o Brasil estabelece um governo mais progressista, isso, aos olhos dos Estados Unidos, do sistema capitalista, não era nada agradável. Como é que se foi feito o processo que culmina com o golpe civil-militar, dado pelos militares com apoio dos civis? Olha, a situação ficou tensa porque o senhor Jânio Quadros renuncia, o vice era o João Goulart, que estava em visita oficial à China, a China de Mao Tse Tung. E logo vem o burburinho, né? Para muitos analistas, era a jogada do próprio Jânio Quadros. Para outros, o João Goulart atendeu nada mais do que as nossas relações exteriores, né? O Brasil tinha uma boa relação com todos os países praticamente nesse contexto aí. Mas criou-se um embaraço interno para não posse do João Goulart. As elites, a burguesia, as camadas conservadoras, o latifúndio, o UDN, os empresários, né, ligados ao esquema internacional, cria-se impasse para a não posse do João Goulart. Bem, o ex-governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, cria a campanha da legalidade, juntamente com Miguel Arraes, aqui em Goiás, Mauro Borges, né, e foi dado um passo importante para que o João Goulart pudesse tomar posse. Mas houve um acordo que foi controlado, diríamos, bem trabalhado pelo senhor Tancredo Neves, um político habilidoso do antigo PSD, que estabeleceu com os setores que não queriam a posse do João Goulart a implantação do parlamentarismo. Parlamentarismo que seria a saída, porque aí, obviamente, João Goulart governaria como primeiro-ministro. O parlamentarismo de 61 a 63, ele não deu resultado, porque você não tem parlamentarismo num congresso em que você não tem partidos fortes, determinados, e aí você virou uma bagunça, né? Porque os primeiros ministros foram saindo, e com isso a UDN, PSD, PTB, que eram os partidos mais fortes, o PTB havia sido cassado em 1946, então é bom salientar que o parlamentarismo foi uma tentativa de evitar o governo João Goulart. Essa foi a grande jogada. Eles aceitaram por isso, mas por trás estavam articulando, com apoio norte-americano, com esquema capitalista internacional, a deposição do Sr. João Goulart. Aqui, o Brasil viveu um momento com o João Goulart tenso, mas também de uma tentativa de planos reais, plano de base, né? As metas com a educação, com a reforma agrária. Saliente que a questão da reforma agrária, é bom salientar isso, porque senão passa uma confusão, né? Até mesmo em conceitos. A reforma agrária é uma típica conceituação capitalista, e o João Goulart não queria nada mais do que isso. Ele não era nem comunista, não era socialista, era um nacionalista do PTB antigo, aliás, era tão grande proprietário em São Borja, no Rio Grande do Sul, e não queria implantar aqui um comunismo, um socialismo, como criaram esse ambiente para a sua retirada. Quando o João Goulart percebeu que a situação estava tensa, e, por outro lado, as suas reformas teriam apoio de sindicatos, do PCB, que estava na clandestinidade, de intelectuais, de setores progressistas, né, a Liga Camponesa, do Francisco Julião, e outros setores, Brizola e outros, mas alguns governadores, como o próprio governador de Goiás, Mauro Borges, recuou, mas depois foi até cassado pelo golpe de 64, criou-se o ambiente que foi o desfecho. O Silvio Tendler,
grande cineasta brasileiro, tem um filme interessante, que todos deveriam, inclusive, né, dar uma olhadinha nesse filme, chamado Django. E o filme ele faz uma retrospectiva de tudo isso que eu estou levantando, com imagens e com análises, inclusive, bastante profundas, interessante, mostrando como é que a Marinha Norte-Americana já estava caminhando, porque se o João Goulart fosse um vitorioso na luta aqui interna, eles invadiriam aqui e, obviamente, o tirariam do poder. Isso fica claro. Os documentos da CIA recentemente divulgados, nos Estados Unidos, os documentos depois de 20, 25 anos são divulgados, mostram também toda essa articulação da tentativa e, obviamente, consumou-se o golpe. Bem, esse processo todo não foi uma coisa isolada dos militares descontentes. Salientes que os empresariados, o latifúndio, a igreja, né, todos esses setores deram apoio ao golpe de 64. Né? Então por isso que diz que é uma plantação de um golpe, de uma ditadura civil-militar. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo e se você quiser também pode deixar um valeu, que é esse novo recurso do YouTube, para que você agradeça ao canal com uma ajuda financeira e assim a gente possa fazer mais vídeos e democratizar o conhecimento. Beleza? Um abraço para todos e até mais. Amigas e amigos, vamos continuar no próximo vídeo e dê um like aí.